Glória a Deus. Amém. Gênesis, capítulo de número 16, do versículo de número 1. A palavra de Deus, ela diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, ele não era Abraão ainda. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha... Vou voltar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi essa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia, Agar, a Abrão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Ou seja, Agar começou a olhar com desprezo para Sara, porque havia concebido um filho. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em teus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Então a situação era o seguinte: Gênesis capítulo 12, o Senhor aparece para Abrão ainda e diz assim: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, dos meios dos teus, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. E essa promessa, ela dizia respeito a Abrão e Sarai, que ainda não era Sara. E então passam-se 10 anos e a promessa não cumpria. Então a Sarai teve uma brilhante ideia, para não dizer outra coisa: Vou dar a minha serva egípcia Agar para o meu marido, porque talvez eu tenha entendido errado a promessa de Deus, talvez eu não tenha compreendido, e talvez seja através de Agar que a promessa seja cumprida na minha vida e na vida do meu marido. Então o texto diz que a serva engravida, e então ela começa a desprezar Sarai. E tudo isso por causa de uma única coisa: porque Sarai, ou Sara, ela foi precipitada. E é exatamente sobre esse tema, sobre esse assunto, que eu quero tratar nesta noite, sobre a precipitação. Mais especificamente sobre a loucura da precipitação. E precipitação vem da palavra, vem da origem de precipício, de abismo. A origem da palavra precipitação vem daí, que significa adiantar-se, que significa colocar-se à frente, lançar-se de forma irracional, irrefletida, impensada, não avaliada diante dos fatos da vida. É daí que vem precipitação. Quando nós tomamos atitudes e nós não refletimos, nós não pensamos, nós não avaliamos, nós não colocamos na mesa os prós e os contras. E a Bíblia, meus irmãos, ela trata com propriedade, com peculiaridade sobre esse assunto. A Bíblia traz inúmeros versículos, inúmeras situações que tratam do tema. Por exemplo, Provérbios capítulo 14, versículo de número 29, o texto ele diz assim: que o homem paciente
ele dá prova de grande entendimento. Ou seja, o homem ou a mulher paciente, longânimo, perseverante, que sabe esperar a hora das coisas acontecerem, ele dá prova, ele demonstra que tem entendimento. É isso que o texto está dizendo. Mas o precipitado, o afobado, diz o texto que ele revela a sua insensatez. E a Bíblia ainda diz em Provérbios capítulo 21, no versículo 5, que os planos bem elaborados levam à fartura, ou seja, os planos bem pensados, bem avaliados, bem ponderados, considerados os prós e os contras, eles levam o homem e a mulher de Deus à fartura. Mas, de novo, o texto continua dizendo assim, que o apressado, o afobado, o sangue nos olhos, como diz por aí, ele sempre acaba na miséria. Então a Bíblia trata do tema com agudez. A Bíblia trata do tema com propriedade, com profundidade. Dizendo que aquele que se precipita, aquele que se afoba, aquele que atropela as etapas da vida, o resultado é ele cair na miséria, na insensatez, na loucura, na falta de juízo, e o resultado de tudo isso é regressão. O resultado de tudo isso é confusão. O resultado de quem se apressa e de quem se precipita a tomar uma atitude sem pensar é confusão, é derrota e fracasso. Por quê? Porque o precipitado, ele é desprovido de razão, de entendimento, de reflexão, de colocar a bola no chão e parar um pouco e pensar naquilo que vai fazer. E como já dizia minha mãe dizia isso, e talvez a sua mãe já dizia isso também. Principalmente naqueles momentos em que nós chegávamos na rua, daquela pelada na rua, ou daquela brincadeira na rua, e queríamos comer o que tivesse na frente, e às vezes comíamos as coisas cru. Ou seja, como diz o ditado, o apressado ele come cru. É isso que a minha mãe dizia. E a precipitação ela tem sido a marca dessa geração, e talvez eu diria, não somente dessa geração, mas principalmente dessa geração, porque a tecnologia, o avanço, faz com que as pessoas queiram que tudo seja resolvido para ontem. Pode ser para amanhã? Não, tem que ser para ontem. Pode ser para daqui 1 hora? Não, tem que ser já. Então a precipitação ela acaba levando uma pessoa a tomar atitudes impensadas. Eu vou exemplificar isso para você. Há mais ou menos uns 25 anos atrás, eu tinha um automóvel, uma Caravan, linda Caravan. Uma Caravan que não tinha detalhes, que não tinha defeitos. Eu era praticamente o segundo dono daquele veículo. Mas então estava na moda o tal do Santana da Volkswagen. E eu desejei ardentemente comprar um Santana, porque afinal de contas, o Santana era o carro top, era o carro do momento, era o carro que fazia sucesso na sociedade. E então eu fiquei sabendo que uma certa pessoa estava vendendo um Santana. E eu fui então comprar o Santana desse indivíduo. Só que aí algumas pessoas me alertaram, olha, cuidado com esse indivíduo. Cuidado com esse carro, porque esse indivíduo, ele não é confiável. Mas como as minhas emoções falavam mais alto, como o desejo do meu coração ele falava mais alto, como eu queria de todo jeito comprar um Santana, eu não dei a mínima para o que os outros estavam falando. Não avaliei as consequências, não ponderei sobre o assunto,
Não levei em consideração que talvez as pessoas que estivessem me alertando estivessem certas. E aí comprei o Santana. Foi uma derrota total. Porque aquele indivíduo deu um belo de um golpe em mim. Aquele carro foi a minha derrota. Aquele carro foi a minha desgraça. Aquele carro deu problema para todos os carros que eu possa ter na vida. Eu não preciso mais ter problema com carro, porque aquele já deu problema por todos, até na segunda e terceira geração. A minha segunda e terceira geração está protegida de ter problema com carro, porque aquele lá já foi maldição para a segunda e para a terceira geração. De cara, com uma semana eu já tive que fazer o motor do carro. Fora depois acidentes e mais umas coisas, e quebra isso, e quebra aquilo outro. Então por quê? Os meus olhos me seduziram, as minhas emoções me seduziram, porque eu não pensei e não avaliei direito, e não considerei a opinião dos outros. E aí eu me dei muito mal, porque eu me precipitei. Mas a pergunta que a gente tem que fazer para o texto é: por que Sara se precipitou? Por que Sara teve essa atitude sem ponderação? Primeiro, porque ela não confiou no caráter de Deus. Simplesmente isso. Aí no versículo de número 2, ela diz assim: disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Ou seja, ela transfere a responsabilidade para Deus. Deus, a batata quente é sua. Se eu não estou tendo filhos, é porque a culpa é tua. Ela não assume a responsabilidade pela ação, porque é mais fácil transferir para outros a responsabilidade de atitudes precipitadas. Ou seja, ela estava falando que a causa do infortúnio na vida dela, ela estava dizendo nas entrelinhas que ela não tinha filho, que ela não era uma mulher abençoada, porque Deus era o culpado. Ou seja, ela não confiou no caráter de Deus. Mas também ela era uma mulher que dá a impressão que ela tinha uma autoimagem negativa de si mesma. Porque quando eu pulo um pouco para o capítulo de número 18, o texto nos relata que Abrão e Sara, eles recebem a visitação de 3 anjos. Então um dos anjos profeticamente diz assim para Abraão: olha, Abraão, vocês não estão esquecidos não, hein? Abraão, eu não me esqueci da promessa que eu fiz para vocês. Porque Sara, no tempo determinado, ela vai engravidar e vocês terão o filho da promessa. Porque o filho, a promessa, é com você e Sara, não é com você e com Agar. Aleluia, glória a Deus. E o texto diz então que Sara, ela ri. Porque ela diz assim, o texto diz que ela olha para o seu próprio corpo e ela pensa assim consigo mesma: não tem jeito. Eu estou limitada pela minha idade e pelas minhas condições físicas. Parece que existia em Sara uma insegurança, uma autoimagem negativa que fazia com que ela se sentisse insegura e duvidasse do caráter e da promessa de Deus. E isso leva uma pessoa a se precipitar. Isso leva uma pessoa a tomar atitudes irrefletidas e sem avaliar as consequências. Ela não avaliou as consequências. Ela não ponderou o que iria acontecer com aquela atitude dela. Porque diz o texto que ela maltrata Agar. Agar então foge. Mas aí um pouco mais à frente na história bíblica, no capítulo de número 21, dos versos 9 ao 13, nasce Isaac. E então diz o texto que Isaac estava brincando
e junto estava Ismael, o filho da Agar, o filho da egípcia, o filho daquela que representava uma ameaça a ela, e então Sara, que agora já era Sara, não era mais Sarai, e agora Abraão, que já não era mais Abrão, diz o texto que Sara, ela fica enciumada, ela fica irritada, ela fica fora de si. E então diz o texto que ela bota Agar para correr. Ou seja, uma atitude impensada dela lá atrás faz com que ela tome novas atitudes impensadas lá na frente. Porque todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós precipitamos, parece que nós sempre continuamos o ciclo. E como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. E aí então nós parece que entramos nesse ciclo de cometermos erros após erros para compensar os erros que foram cometidos lá atrás. E então Sara expulsa Agar do ambiente onde ela vivia, onde ela já estava acostumada, e Agar vai para o deserto. E nós já conhecemos a história. Agora, a grande pergunta que nós temos que fazer: como não cair no mesmo erro de Sara? O que eu devo fazer, o que eu devo pensar para evitar os problemas causados pela precipitação? Porque a precipitação, ela destrói sonhos. A precipitação, ela impede os projetos de Deus na nossa vida. A precipitação, ela destrói famílias. A precipitação, ela destrói uma sociedade. A precipitação, ela destrói um ambiente. A precipitação, ela destrói uma vida que tinha tudo para ser uma vida bem-sucedida, mas uma vida que não pensou, não refletiu, não ponderou, não colocou na mesa os prós e os contras, e agora está sofrendo as consequências. E a pergunta que nós temos que fazer e que é obrigatória: o que eu faço para evitar os problemas causados pela precipitação? E eu tenho algumas sugestões nesta noite. A primeira delas é lembrar que o caminho mais fácil nem sempre é o melhor. Vou repetir para você. Nós temos que lembrar que nem sempre o caminho mais fácil é o caminho melhor. Sabe por quê? Porque atalhos podem ser armadilhas muito perigosas. E nós somos tendenciosos, irmãos. Nós somos sujeitos, nós somos muito suscetíveis a tomar atalhos na vida, a pegar atalhos para chegar nos nossos objetivos, a tomar atalhos para que as coisas aconteçam mais rapidamente. E esses atalhos são muito perigosos porque eles escondem consigo armadilhas destrutivas. A Sarai, ela quis pegar um atalho para que a promessa de Deus fosse cumprida. Eu vou oferecer a minha serva para o meu marido, eu vou encurtar essa história, porque afinal de contas, já fazem 10 anos que eu estou esperando essa promessa. Porque afinal de contas, já fazem tanto tempo que eu estou esperando o cumprimento dessa promessa e nada se realiza. E então ela tem a brilhante ideia de pegar um atalho. Ela não tem paciência, ela não tem perseverança, ela não tem longanimidade, ela não tem um longo ânimo para suportar a dificuldade e a espera. E então ela toma esse atalho, um atalho que gerou muita confusão e que repercute até hoje, porque desse filho chamado Ismael nasceram os povos árabes.
E nós sabemos a problemática toda que se arrasta até hoje por causa desse relacionamento. Porque o atalho que Sara escolheu trouxe consigo armadilhas muito perigosas. Gênesis capítulo de número 13 nos traz uma outra história de precipitação. A Bíblia diz assim que Abrão e Ló, o seu sobrinho, eles tinham muito gado, muita propriedade. E o texto diz que estava havendo confusão, desentendimento entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. E o Abrão então diz assim para o seu sobrinho: olha, não vamos brigar entre nós somos parentes. Não há necessidade de nós ficarmos desentendidos, brigados, magoados, de mal um com o outro. Faz o seguinte, está aí diante de você toda a terra. Escolhe o lugar que você quer. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser ir para frente, eu vou para trás. Se você quiser vir para trás, eu vou para frente, porque eu sou um homem da fé. Eu sou um homem que anda por fé e não por vista. Então, fica à vontade. Escolhe a direção que você quer seguir. E a Bíblia diz então que Ló, ele olha para a campina, ele vê aquela paisagem exuberante, ele vê que aquela paisagem tinha toda a infraestrutura para o seu gado e para os seus pastores, e ele decide precipitadamente ir para aquele lugar. E o texto na continuação diz que então Ló se mete numa confusão sem tamanho, porque alguns reis vizinhos daquele lugar se levantam, eles vão até Ló, eles sequestram Ló, e Ló então fica prisioneiro daqueles reis. Aí o Abrão, que era o homem da fé, tem que ir lá e libertar o sobrinho dele. O que isso traz de lição para nós? Que a precipitação nos faz olhar com os olhos da carne e não com os olhos do Espírito. A precipitação faz com que a gente olhe com os olhos naturais e não com os olhos da fé. Porque Abrão olhou pelos olhos da fé. Eu tenho Deus, eu sei o Deus que eu estou servindo, eu creio no meu Deus, eu sei que o meu Deus será comigo por onde quer que eu andar, eu sei que eu tenho uma promessa de Deus. Então se você escolher um lado, eu vou para outro, porque eu sei que o meu Deus vai me sustentar, o meu Deus vai me honrar. Então escolhe, porque eu ando por fé e não por vista, e a minha fé me diz que eu não preciso ser precipitado, não preciso agir pelas emoções, pelo coração, mas eu tenho que agir pela razão e pela promessa que Deus um dia me fez. Então a primeira coisa que eu tenho que entender, que eu tenho que lembrar, é que o caminho mais fácil nem sempre é o caminho melhor. Nem sempre. Nem sempre. Aliás, na maioria das vezes, o caminho mais curto é o pior caminho a se tomar. Porque se o caminho é longo, nós iremos aprendendo. Porque se o caminho é longo, nós teremos tempo para o aprendizado. Se o caminho ele é longo, nós teremos tempo para forjar, para sermos temperados na fé, para sermos estruturados na fé, para sabermos avaliar no futuro aquilo que nós devemos fazer. Agora o caminho curto, ele traz solução prática e rápida, mas traz um monte de confusão também. Segunda coisa que nós precisamos aprender e ter em mente no coração, é que nós temos que ser parte da solução do problema. Nós temos que ser parte da solução do problema e não agente de mais confusão. Porque a Sara tinha uma promessa. A Sara tinha uma palavra de Deus sobre a sua vida. E ao invés dela ser a apaziguadora, ao invés dela ser a pessoa equilibrada, ao invés dela ser a pessoa
que fizesse a gestão da situação, ao invés de ela ser a pessoa que confiasse no Deus que havia feito a promessa, não. Ela resolve agir por impulso. E agindo por impulso, ela cria um monte de confusão, como já dissemos. Ela tinha o poder das suas mãos de fazer parte da solução, fazer parte para que a promessa se cumprisse sem nenhum problema. Mas ela resolve atropelar as fases, ela resolve atropelar o mover de Deus e faz tudo o que faz. Nós temos que entender que nós temos que ser parte da solução do problema e não agentes de mais confusão. Quantas vezes nós estamos em alguma situação e ao invés de nós sermos os agentes que pacifica, que tranquiliza, os agentes que resolvem de uma maneira calma, tranquila, ponderada e com sabedoria as coisas, nós somos os agentes de mais confusão ainda. Vou trazer um exemplo para você. 1 Samuel, capítulo de número 25, traz um texto muito interessante. Porque Davi, ele estava fugindo de Saul. E então diz o texto que Davi, ele vai até um indivíduo, ele manda mensageiros até um indivíduo chamado Nabal, para que Nabal entrasse com algumas providências para o seu exército. E então o texto diz que os mensageiros de Davi, eles vão até Nabal. E então Nabal, ele recebe mal os mensageiros. Ele diz assim, olha, fala para o teu rei lá, fala para o Davi que eu não estou nem aí com ele. Fala para o Davi que eu não irei dar provisão para vocês. Fala para o Davi que eu estou pouco beliscando se vocês estão passando dificuldade. E aí então os mensageiros voltam com esse recado para Davi de Nabal. Aí os mensageiros vão até Nabal, até Davi, e dizem para Davi que Nabal estava pouco se lixando para os problemas dele. Então Davi fica furioso, Davi fica irritado, Davi fica muito nervoso e estressado. E ele diz assim, olha, dá um recado para aquele Nabal lá. Eu vou passar o cerol em todo mundo da casa dele. Não vai sobrar um com vida. E então levam o recado. Aí entra uma personagem na história que faz toda a diferença, que se chama Abigail. Abigail, mulher de Nabal. E Abigail então, ela faz a intermediação, ela faz a interlocução, ela faz com que aquela situação fosse apaziguada. Não. Diz para Davi, não Davi, não faça isso. Eu vou prover para você as coisas que você tem necessidade. Não olhe para a loucura do meu marido, porque o meu marido está louco, está fora de si, está sem juízo. E a Bíblia diz então que por causa de Abigail, por causa da atitude de Abigail, Davi aplaca a sua ira contra Nabal e toda a sua casa. Sabe por quê? Porque Abigail foi a pessoa que resolveu ser o agente da conciliação e não da confusão. Porque Abigail resolveu ser o agente de resolver a situação e não de criar mais problemas ainda. E nós precisamos ter isso em mente, irmãos. Que nós precisamos ser os agentes da solução e não os agentes da confusão. É na hora da confusão, é na hora da irracionalidade do Nabal, é na hora da falta de juízo do Nabal, que alguém tem que ter a sensibilidade, que alguém tem que ter a tranquilidade,
que alguém tem que refletir, que alguém tem que ponderar e dizer assim: não, eu não vou criar mais confusão. Eu vou ser um agente de reconciliação nessa situação. Aliás, a Bíblia diz assim, que nós somos agentes de reconciliação e não de confusão. Então nós temos que ter isso em mente. Que nós necessitamos ser o agente de reconciliação, de trazer paz para uma situação e não de criar mais confusão ainda. Mas eu aprendo mais uma coisa. Eu tenho que entender que nem todas as realidades são definitivas. Elas podem mudar. Aliás, no caso de Sara, havia uma promessa. Havia uma palavra profética de que ela seria mãe. Se ela não tivesse duvidado do caráter de Deus, se ela não tivesse agido de forma precipitada, irrefletida, imponderada, impensada, ela teria evitado tantos problemas. Então ela teria que ter entendido que nem todas as realidades são definitivas. Ou seja, ela deveria olhar para o seu próprio corpo amortecido, envelhecido, limitado e pensar assim: não, minha situação é limitada, mas o meu Deus é poderoso e ilimitado para cumprir a sua promessa na minha vida. Ela deveria ter pensado nisso. Ela deveria ter ponderado nessa possibilidade e ter pensado que nem todas as realidades são definitivas, porque Deus pode mudar situações. Deus continua fazendo milagres. Deus continua resolvendo situações. Deus continua operando o sobrenatural. Então Ele pode mudar uma realidade. Eu não preciso ter uma realidade como definitiva, porque Deus continua sendo Deus ainda. E se Ele prometeu, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. É isso que diz a palavra de Deus. Os discípulos estavam na tempestade, num barco, a tempestade vem, Marcos capítulo de número 4, estavam tranquilos no barco, de repente a tempestade se forma, se levanta, e o barco começa a ser açoitado de um lado para o outro, eles se desesperam, eles ficam aflitos, eles ficam angustiados, e Jesus então calmamente cessa a tempestade. O que isso significa? Que nem toda realidade é definitiva. O que isso significa? Que se Jesus realmente está na minha vida, que se Jesus realmente está na sua vida, que se Jesus realmente está operando e se manifestando em nós, calma, tenha calma, porque a tempestade vai passar, meu irmão. A tempestade não é definitiva, a tempestade não é para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã, diz o salmista. Glória a Deus, aleluia. As realidades não são definitivas, elas podem mudar. Deus pode transformar uma situação difícil num grande milagre para a glória do nome dele e para a bênção da tua vida. Mas eu preciso também ter uma atitude de entrega, porque Sara não teve essa atitude de entrega. Ela não teve essa disposição de entregar a situação nas mãos do Senhor, porque ela resolve agir por conta própria, por própria conta e risco. E agir por própria conta e risco, nós já sabemos, traz tanto problema, traz tanta confusão, nós já sabemos disso. Só que na hora da tempestade nós não lembramos que precisamos entregar isso a Deus, a situação a Deus, ter uma atitude de entrega, reconhecendo que nem tudo está no nosso controle. Nem todas as coisas estão no nosso domínio. E por que eu digo isso?
Porque nós temos uma obsessão por controle. Nós temos uma obsessão por querer cercar todas as situações, para que as situações aconteçam da maneira que nós desejamos. Nós gostaríamos que Deus fosse acessado através de um controle remoto. Essa aqui é a verdade. Nós gostaríamos que Deus fosse assim. Eu pego o controle remoto e eu coloco no canal A. E no canal A está passando um filme maravilhoso. Mas aí termina o filme maravilhoso e começa um filme de terror. E eu não gosto de filme de terror, eu mudo para o canal B. E nós achamos que Deus ele funciona desse jeito. Nós achamos que as realidades espirituais funcionam dessa forma. Que Deus ele é manipulável através de um controle remoto. Vou trocar de canal, esse canal não está legal, essa situação não está boa, então eu vou apertar o botão para sair dessa situação logo. Porque nós temos uma obsessão por controlar tudo e controlar todos. Nós não gostamos que as coisas saiam do nosso domínio. Nós não gostamos que as coisas saiam do nosso controle. E é aí onde nós nos precipitamos. É aí onde nós agimos por impulso. É aí onde nós atropelamos as fases que não poderiam ser atropeladas. É aí onde que nós fazemos besteira. É aí onde que nós fazemos o que não deveríamos fazer. É aí onde reside e mora a nossa derrota. Porque nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Nós não temos uma atitude de entrega, reconhecendo que nem tudo está no nosso domínio e sob o nosso controle. Olha só que interessante. Jesus, Deus encarnado, que tinha todo o poder e autoridade, que tinha o domínio de todas as coisas. No Getsemane ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele tinha todo o poder, ele tinha toda a autoridade. Ele mesmo diz assim: olha, se eu quisesse, eu pediria e viria legiões de anjos para me livrar dessa situação. Mas ele diz: não é assim que as coisas funcionam. Não é dessa forma que as coisas funcionam. Pai, se possível, passa. Se possível, resolva. Se possível, me livra. Todavia, eu não quero que a minha vontade seja feita, mas eu quero que a tua vontade seja feita e que os teus planos sejam cumpridos através da minha vida. Amém. Ele tem uma atitude de entrega. Ele era Deus, ele tinha poder de Deus. Ele tinha domínio, mas ele tem essa humildade de se submeter aos planos do Pai, porque existia um plano maior de redenção, um plano maior que estaria alcançando a minha e a sua vida, e é por isso que nós estamos aqui hoje, porque ele não desistiu do plano de salvar a nossa alma. Foi por isso. Nem todas as coisas nós conseguimos controlar. Tem coisas que vai fugir do nosso controle mesmo. É nessa hora que eu tenho que ter humildade e dizer assim: Deus, se possível, passa. Mas se não for possível, me dá forças, me dá ânimo, me dá garra, me dá poder, me dá autoridade. Me dá, Senhor, mais da tua presença para suportar essa situação. Se não for possível, me livrar dela. Atitude de entrega, de reconhecimento da soberania de Deus, porque Ele é soberano. Todas as coisas estão sob o controle dEle e não sob o nosso controle. E para encerrar, a gente precisa simplesmente confiar no caráter de Deus. Só isso. Você tem uma promessa de Deus? Você tem uma promessa do Senhor? Tem algo específico que Deus te falou?
Existe alguma promessa específica que o Espírito de Deus tem ministrado na sua alma? Irmão, confia. Confia no caráter de Deus. A gente precisa confiar no caráter de Deus, sabedores, sabendo de que Ele não é leviano, Ele não é moleque para não cumprir com a sua palavra, Ele não é moleque para não sustentar a palavra falada para nós. Moleque que volta atrás da palavra. Menino que volta atrás da palavra. Não sustenta no almoço aquilo que ele falou no café da manhã. Mas Deus não. Deus sustenta aquilo que falou. Deus sustenta a sua palavra. Aliás, diz a palavra de Deus que todo o universo está sustentado pela sua palavra. Glória a Deus. Você tem uma palavra de Deus para o teu coração e para a tua alma? Continua confiando no caráter de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito, Deus não o cumprirá. A nossa parte é continuar confiando em Deus, esperando em Deus, perseverando em Deus, lutando pelas promessas de Deus, porque Ele é poderoso para cumpri-las na nossa vida, em nome de Jesus. Espera no Senhor, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Amém. Em nome de Jesus. Só isso. Não se precipite, meu irmão. Não queira consertar a precipitação de ontem com uma nova precipitação hoje. Não haja por impulso. Não haja no calor das emoções. Não haja por aquilo que os teus olhos te mostram. Não haja por aquilo que os teus ouvidos escutam e que não estão em acordo com a vontade e com a palavra de Deus. Não. Continue andando pela fé como Abraão. Eu sei que aonde quer que eu for, no deserto ou na campina, Deus estará comigo. Em nome de Jesus. Não se precipite. Não se precipite. Não se precipite. É a palavra que eu tenho para vocês nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu espero